Hoje, no programa Reprodução Assistida em Foco, o IPJOL apresenta adenomiose. A adenomiose é uma doença frequente, pouco diagnosticada, que compromete até 14% dos casais inférteis e corresponde ao endométrio que se infiltra na parede muscular uterina, causando alterações importantes que dificultam a gestação. A adenomiose é quando esse endométrio, ao invés de sair com sangue menstrual, ele penetra, se infiltra na parede uterina e atravessa uma membrana chamada zona juncional que separa o endométrio do músculo e assim causa a doença. A adenomiose compromete, na maioria das vezes, mulheres ao redor dos 40 anos. E muitas vezes também pode ser completamente assintomática, a mulher não sentir absolutamente nada, mas grande parte das vezes sente cólicas menstruais intensas, desconforto abdominal, menstruação irregular, um inchaço abdominal que pode causar um grande desconforto no cotidiano dessa mulher. A adenomiose prejudica o transporte do espermatozoide através das trompas, interfere na vascularização uterina, causa alterações funcionais e estruturais na musculatura uterina também, e além do mais pode causar parto prematuro, abortamentos e um aumento hormonal do estrogênio, que é um causador da infertilidade. É questionável, existem muitas hipóteses. O que se calcula é que contrações uterinas naturais não perceptíveis pela paciente podem causar pequenas rachaduras no endométrio e na zona juncional e fazem com que ele penetre e invada essa musculatura. Existem ainda fatores de risco, como o aborto, a endometriose, curetagens por abortos repetidos e ainda partos prematuros. Pode ser totalmente assintomático. A mulher pode não sentir absolutamente nada, mas em grande parte das vezes sente cólica, hemorragia, dor pélvica, dor no ato sexual, sintomas esses muito semelhantes à endometriose. E esses sintomas são mais exuberantes conforme a proporção da doença, conforme o tamanho da invasão do endométrio na musculatura uterina. Existem exames importantes para esse diagnóstico. Os dois exames mais importantes são a ressonância magnética e o ultrassom com preparo intestinal. A ressonância magnética é capaz de dar uma ideia da espessura da zona juncional, aquela que eu comentei que separa o endométrio do miométrio. Um ultrassom realizado por um especialista pode dar uma ideia melhor sobre a gravidade da doença. Se esse endométrio estiver invadindo a musculatura mais do que 50%, será caracterizada uma adenomiose grave com uma grande influência na gestação. Outros exames como a tomografia, a histeroscopia e a histerosalpingografia podem ajudar o diagnóstico, mas não são tão específicos como a ressonância magnética e o ultrassom. Quanto aos tratamentos, existem os clínicos e os cirúrgicos. Os clínicos são com medicamentos. Os mais importantes são os análogos do GnRH e o dildeslevogenistrel, conhecido como Mirena. Os análogos do GnRH são conhecidos como o Zoladex, o Lupron, Lorelin e o Lexo. Esses medicamentos devem ser dados com cuidado para mulheres mais velhas, porque podem bloquear a ovulação de tal forma que haverá uma dificuldade depois de se voltar à ovulação. Existem ainda novos medicamentos em estudo, como o Elagolix, que é um antagonista do GnRH, que está em estudo e em breve deverá ser lançado. O ELA, chamado Ulipristal, que existe em outros países, mas ainda não estão disponíveis aqui no Brasil.
Outros medicamentos não tão eficazes como os primeiros que eu comentei, como os inibidores da aromatase, o letrozol, a pílula, o danazol, a progesterona diogenésia, chamada Alurene e Pietra aqui no Brasil, além de anti-inflamatórios, antioxidantes e anticoagulantes. E quanto aos tratamentos cirúrgicos, são casos específicos e isolados que devem ser muito bem avaliados e normalmente é quando a adenomiose está restrita a uma área, que são as cirurgias citorredutoras, a embolização ou a eletrocoagulação através da ressonância magnética, que só deve ser realizada em situações especiais. Enfim, o maior desafio da adenomiose é nos tratamentos de fertilização assistida. E a conclusão é, se houver um comprometimento da musculatura pelo ultrassom superior a 50% ou se a zona juncional, aquela que separa o endométrio da musculatura, tiver uma espessura superior a 12 milímetros, esta paciente deverá criteriosamente ser tratada. E como deve ser realizado o tratamento? Primeiro se realiza a coleta dos óvulos, que serão congelados ou fertilizados e congelados em forma de embrião. Após essa fertilização e vitrificação, deverá ser feito um tratamento que deverá durar de 3 a 6 meses e só depois deverá se realizar a transferência dos embriões. Portanto, o diagnóstico da adenomiose representa um desafio para o especialista e o tratamento deve ser criterioso para que se consiga uma maior taxa de implantação e de gravidez.